Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Estamos imensamente felizes por este privilégio em que Deus tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para juntos bendizermos o santo nome do Senhor. Neste momento eu quero estar orando, pedindo a Deus que tome a direção deste trabalho nesta noite, um culto de ensinamento da palavra de Deus, mas para que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvirmos, guardarmos o que aprendermos aqui nesta noite, de acordo com a palavra do Senhor. Pai de amor, neste momento queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos na tua casa para juntos exaltarmos e bendizermos o teu santo nome. Pai, esta noite estamos aqui para aprender mais e mais da tua palavra. Venha falar conosco, fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai, através do mensageiro que estará nos transmitindo o estudo da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir uma bênção especial para todos, ó Pai, que estão ao alcance de nossas vozes. Tanto os que estão aqui na nave da igreja, como os que estão, ó Pai, nos assistindo através das redes sociais. Venha abençoar, ó Pai, a vida de cada um. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, Nesta noite nós estaremos adorando ao Senhor. O hino de número 33 da nossa harpa cristã. Com tua mão. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio,
pudeste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. E se soltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de conversão. O hino de número 15. Aleluias. E você que está ao alcance de nossa voz nesta noite, nos assistindo através de uma live, queremos dizer para você, estamos no final dos tempos. O Senhor está às portas, mas Ele está de braços abertos ainda te esperando. Que nesta noite seja uma noite de salvação para você. Aleluias. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz,
onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Vamos ficar de pé? Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluias! Neste momento estaremos ouvindo a leitura oficial pelo diácono irmão Gesiel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Queridos, neste momento nós estaremos orando por muitos irmãos que estão necessitados, né? Muitos irmãos já se contaminaram novamente. Eu quero especialmente pedir oração pela minha filha, que hoje foi constatado que o chefe dela, que ela trabalhou esses dias todos próximo, ele teve que parar de trabalhar, pois foi contaminado também. E pedimos ao Senhor que ela não venha, né, também se contrair com o vírus. Queremos pedir oração também pelos nossos pastores, o pastor presidente, pastor Simoni, também se encontra contaminado, e a sua esposa, irmã Rosa, pastor Adolfo, pastor Douglas e outros pastores também estão contaminados. Queremos pedir ao Senhor que venha ter misericórdia de todos, né? E possa restaurar a saúde de todos. Amém? Também um pedido de oração, irmãos. O pai da irmã Pamela operou ontem, hoje, e vai ter mais 2 cirurgias a ser feitas, né? Mais uma cirurgia. Pedimos aos irmãos orações e também para a Pamela, para que Deus continue restaurando ela. Irmã Hilda Borges, né? Pedimos oração por ela. Eu creio que todos aqui têm uma necessidade especial, não é mesmo, irmãos?
Amém. Soberano Deus, neste momento nós queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer. Obrigado, Pai, porque temos a quem recorrer, que é o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que tudo pode. Por isso, nesta noite, ó Pai, queremos pedir ao Senhor que venha interceder, ó Pai, por cada pedido feito aqui nesta noite. Cada um dos teus filhos que apresentaram as suas necessidades. Pedimos ao Senhor pelo nosso pastor presidente, também a sua esposa e os demais pastores que se encontram, Pai, contaminados com este vírus. Pedimos ao Senhor também pela irmã Hilda Borges, pela Pâmela, pelo seu pai, ó Pai, continue restaurando a vida deles, ó Pai. Continue, ó Pai, abençoando a tua igreja. E, ó Pai, nesta noite nós queremos pedir ao Senhor, toma a direção deste trabalho, ó Pai, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Nós estaremos ouvindo o trio Moreira ali, ou é quarteto? É o quarteto Moreira? Né? E neste momento nós estaremos adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Queremos avisar os irmãos que estão assistindo que se você tem o seu dízimo em casa para entregar na casa do Senhor, este é o horário em que teremos trabalho na terça, na quinta, no sábado e no domingo, para você trazer o seu dízimo para a casa do Senhor, que é para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Então, quarteto, por favor, vai louvar ao Senhor neste momento, enquanto nós vamos adorar ao Senhor com dízimos e ofertas e ministramos a bênção sobre cada um dos irmãos dizimistas e ofertantes. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 564. Se das vigas vagas procelosas são, e com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes tu uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina
Aleluias. Neste momento estaremos ouvindo a saudação pelo pastor Luiz Salustiano e convidamos o mesmo para tomar lugar aqui conosco. Logo após, queremos retornar ao trabalho ao nosso pastor local, pastor Vandeci. A paz do Senhor para todos. Eu estou feliz com Jesus por mais essa oportunidade que tem nos concedido de reunirmos nesse santuário para oferecer a Ele o nosso culto de louvor e gratidão pelas bênçãos e a vitória alcançada, porque Ele merece toda a honra e merece toda a glória. Que Ele continue conosco, nos abençoe com todas as bênçãos do céu, que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, e agradeço a oportunidade. Aleluia, paz do Senhor Jesus, seus irmãos, amém? A igreja, todos estão felizes de estar aqui nesta noite, glorificando, exaltando o nome do Senhor, amém? Nós estamos alegres e o Senhor tem nos abençoado, tem falado conosco, tem direcionado as nossas vidas, amém? E aqui nós estamos mais uma vez para nós ouvirmos a palavra de Deus e o Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez vai estar falando conosco e nos confortando, amém? Nos abençoando, para que nós possamos estar crescendo em graça e em conhecimento, amém? Todos trouxeram a Bíblia Sagrada, amém? Livro de Mateus, capítulo de número 4, nós vamos meditar nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos que puderem ficar de pé, nós vimos a oração que os irmãos fizeram aqui nesta noite. Continuamos orando para que Deus possa nos guardar, guardar os nossos familiares, guardar os irmãos, nossos pastores e a igreja, para que nós possamos estar cultuando a Deus todos os dias, amém? Nós estamos numa semana abençoada, onde nós teremos na quinta-feira círculo de oração, às 14 horas, à noite um grande culto de quinta, e no sábado teremos a live infantil, às 11 horas da manhã, e às 19 nós teremos aqui Conexão Jovem, amém? Presencial, onde nós estaremos recebendo aqui um conferencista, pastor Jean Rambaldi, que vai estar ministrando a palavra de Deus. E na terça-feira próxima, no culto de ensinamento, ele estará conosco também, para honrar a glória do nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém? Mateus, capítulo de número 4, diz assim, a partir do versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez, Deus, nós te agradecemos
por esta noite, ó meu Pai, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, continuar, meu Pai, nos abençoando, meu Pai. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido pelos irmãos. Estamos também em um culto de ensinamento, onde nós temos o horário reduzido, mas o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, amém? Nós vemos nesse texto que nós lemos, que desde lá do início da história humana, início do livro de Gênesis, registra que o diabo, Satanás, ele tentou Adão e Eva no Éden. Lá do início nós vemos que houve já essa tentação. E nós vemos que através dessa tentação, nós vimos que o ser humano, o homem criado por Deus, através dessa tentação, acabou cedendo. Aí nós vimos, né, graças a Deus, Deus tinha um plano salvífico pela sua onisciência, onipresença. Deus, no seu plano salvífico, nos permitiu que Jesus viesse para salvar-nos, para nos livrarmos de todo o pecado. A ideia aqui, nesta noite, que Deus fala conosco, que há um segredo na nossa vida, ou melhor, há direcionamento dos céus para a nossa vida, para nós vencermos as tentações nesses dias, ou vencer as tentações nas nossas vidas. Quantos aqui creem e gostariam de receber e de ter vitória diante das tentações? Amém? Porque nós vimos, e algumas pessoas comentam, nós precisamos de andarmos fortes, nós precisamos de andar unidos, e sempre com a nossa mente voltada para o Senhor, para as coisas de Deus e para a sua palavra. Quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, às vezes vem um pensamento na minha mente, que Adão e Eva sempre caminhavam juntos, eles sempre estavam juntos. Mas quando nós vamos lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que no instante em que ela foi tentada, parece que aquele período ali está no singular. Parece que aquele período ali ela está sozinha, ou ela age sozinha, desobedecendo aquilo que Deus tinha posto sobre a vida deles. Ou seja, nós vemos dentro desse texto que o esposo, ele não pode afastar da esposa, e a esposa não pode afastar do esposo. Para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, diante do contexto da tentação, os pais não podem se afastarem dos filhos, nem os filhos dos pais, porque o que nós vemos diariamente são pessoas que vão cedendo às tentações, aos intempéries e caindo nas armadilhas do diabo, porque se afastou dos pais, afastou ali do esposo, afastou da esposa. Então vieram as tentações e não suportaram, acabaram caindo diante dessas circunstâncias. A ideia da palavra tentação nesse texto, no início da Bíblia Sagrada, é quando o inimigo ele seduz alguém para fazer mal. É quando vem na nossa mente alguma coisa maquinada para nós fazermos o mal. Ou seja, as tentações, às vezes, elas fazem
arrastar as pessoas para que a pessoa possa pecar, para que a pessoa possa caminhar erradamente. Quando nós vemos os servos de Deus, às vezes, falar na Bíblia Sagrada, como Paulo, dentre outros, que diz que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas o que ele não quer, ele acaba fazendo. Porque às vezes as tentações vêm arrastando, vêm puxando para que a pessoa na sua mente possa maquinar e fazer algo errado. Este foi o propósito de Satanás lá no Éden já, que é tentar para que pudesse os homens de Deus, as mulheres de Deus, já cometerem pecados. Quando eu estava vindo para a igreja, eu ouvi uma música bastante conhecida pelos irmãos, e um trecho da música fala assim, que às vezes a gente que complica tudo. Às vezes nós cedemos às tentações. E nesse texto nós vemos que Satanás ele pretendia afastar a raça humana dos seus propósitos. O inimigo, ele queria afastar Adão e Eva, fazendo com que eles cedessem às tentações, para que eles pudessem ali pecar contra Deus, desobedecer aquilo que Deus tinha concedido para eles. E assim, nós vemos que Deus não foi enganado, Deus não sabia, Deus, ele é poderoso, mas nós sabemos que graças a Deus ele já tinha um plano para. Nós vemos que Jesus, ele se fez homem por misericórdia de nós. Jesus, ele se fez homem, embora ele era Deus, ele se fez homem. E a Bíblia conta nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, conta esse trecho, e se nós lermos os trechos, se nós lermos os três, vamos dar uma ideia bem consistente daquilo que Jesus, ele quer nos transmitir, ou esse texto quer nos transmitir. O certo é que nós entendemos aqui nesta noite, que é possível nós vivermos no século 21, é possível nós fazermos faculdade, é possível nós mudarmos de estado, de cidade, e mesmo assim nós mantermos íntegros, irrepreensíveis e com um caráter ilibado diante de Deus. Aqui Jesus provou como homem, e o inimigo, ele sabia que Jesus, ele veio para destituir ou destruir as suas ciladas, e também ele queria simplesmente que os propósitos a qual Jesus tinha fosse minado através das tentações. Ou seja, Jesus ele foi tentado pelo diabo, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. Ou seja, é possível nós sermos tentados e mesmo assim nós não pecarmos, amém? Porque tentação é pecado, irmão, sim ou não? Nós sermos tentados é pecado? Não. É pecado quando nós cedemos a isso e nós fazemos aquilo que o diabo nos induz a fazer. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quantos acompanharam a leitura? Pode dizer um amém. Quando nós acompanhamos a leitura, aonde no livro de Mateus fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, nós vamos vendo que a pessoa de Jesus aqui, nesse texto, assim que ele estava no seu momento, nas suas aferições, nos seus princípios, a qual ele cumpria, dá-nos entender que nós podemos estar jejuando,
nós podemos estar orando, nós podemos estar lendo a Bíblia Sagrada, e mesmo assim é passivo de nós sermos tentados pelo inimigo. O certo é que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, igual nós lemos, quando chegou o tentador até ele, a Bíblia diz que foi no período de 40 dias e 40 noites em que ele estava jejuando. E aí, Mateus fala que ele teve fome. Nos outros textos nós vamos ver com propriedade, falando sobre isso. Nós vamos ver que Jesus, ele prontamente respondeu ao inimigo. Por quê? Porque Jesus, ele estava guardando a palavra de Deus no seu coração. Assim como Adão e Eva tiveram que enfrentar o diabo no Éden, Jesus enfrentou, mas em circunstâncias diferentes. Eles enfrentaram no jardim, mas Jesus estava enfrentando no deserto. Olha só, o diabo agora parece que mudou a sua estratégia. Ele aqui não tentou eles lá quando estava tudo bem, mas tentou Jesus no momento em que ele estava em outro foco, estava no deserto, aonde ele sentia cansado, aonde ele sentia faminto e aonde ele estava vulnerável. Ou seja, o diabo mudando a sua estratégia, ele age em prol quando nós estamos vulneráveis, mas age também quando nós achamos que nós estamos fortes, que dá um precedente de soberba, de prepotência. Eu já vi pessoas que Deus tem abençoado financeiramente, que as pessoas se acham a ponto de esquecer que Jesus é a nossa rocha, a nossa proteção. E alguns fundamentos aqui nós aprendemos, que nós, independente de qualquer coisa, há uns princípios que nós não podemos abrir mão de forma nenhuma, porque nós vemos que é sinal de uma morte espiritual. É sinal que nós não vamos conseguir vencer as tentações. É quando nós não jejuamos, quando nós não oramos e quando nós não lemos a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada fala em Marcos capítulo 14, versículo de número 38, fala assim: primeiro, para nós vigiarmos, depois nós orarmos, porque para nós não entrarmos em tentação. Por que entrarmos em tentação? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a tentação, às vezes, fazem algumas pessoas acharem que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, aquilo que Deus direcionou para ele, faz ele cegar a ponto dele não entender ou não se manter firmes e inconstantes na palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vemos esse texto, nós vamos ver que um dos fatores que fez Jesus e muitos outros homens de Deus suportar as tentações foi por quê? Porque eles guardaram a palavra de Deus aonde? No seu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Ou seja, quando ele chega próximo de Jesus, vendo a situação situação vulnerável de Jesus, nós vemos que sempre o inimigo, ele vai buscar atingir dentro dessa vulnerabilidade, ou dentro, das vezes, da nossa soberba. Por quê? Porque, às vezes, nos falta vigilância quanto se pese nós entendermos e vivermos a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos incita e nos fala para nós vigiarmos.
Por quê? Porque, apesar de Jesus estar lá no deserto, numa situação totalmente diferente de Adão e Eva, a Bíblia diz, e nós vemos, que Jesus ele estava em um estado de alerta. Ou seja, Jesus estava vigilante. Ou seja, diante do texto que nós lemos, nós podemos estar no deserto, nós podemos estar jejuando, nós podemos estar em qualquer circunstância, mas mesmo assim nós temos que estar alertas quanto às tentações, os manás e as coisas oferecidas pelo inimigo. Ou seja, é preciso nós termos fé para nós ficarmos na posição que Deus nos colocou. Aí o inimigo pega e fala assim, olha, como está escrito, ou seja, ele quis usar, confundir, ele quis mudar, dizendo como está escrito, ou seja, querendo usar a palavra de Deus para fazer com que o propósito de Cristo não fosse realizado. Já viu Daniel, outros homens de Deus, que eles olhavam e falavam assim, não tem nada para fazer com esse homem não, nós estamos tentando pegar ele aqui, juntar um monte de coisa para nós pegarmos, nós não conseguimos, então vamos usar a palavra de Deus. Vamos usar o propósito que ele tem. Eles falaram assim, como assim Daniel, ele ora 3 vezes ao dia, e ele confia nesse Deus dele, então nós vamos pegar ele nisso aí, que ele não vai deixar de orar. Aí eles pegam o diabo, irmão dele, conhecedor da Bíblia, às vezes quer confundir as pessoas. E as pessoas interpretam a Bíblia de forma errada às vezes. Por quê? Porque na Bíblia está falando, não, está escrito que o diabo quis induzir. Mas está escrito. Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus, quando ele responde, teologicamente, é bom nós estudarmos, é bom nós ouvirmos a palavra de Deus, porque nós vamos saber triar a palavra de Deus, e nós vamos não ouvir o homem, mas nós vamos ver aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava vendo uma coisa, irmãos, pastor, quantas pessoas têm achado brecha interpretando a Bíblia da forma deles? Sendo que quem inspirou os escritores, quem inspirou eles a escreverem a Bíblia foi quem? Foi o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando nós ouvirmos, nós temos que ter vigilância para nós entendermos se o diabo não está querendo confundir nós. Por quê? Porque às vezes nós estamos na posição, aí começa assim, não tem nada a ver não. Não, isso aqui dá para fazer. Isso aqui pode. Nada disso. Nós vimos que Jesus ele foi tentado, mas Jesus ele estava vigilante, porque Jesus estava jejuando, Jesus estava orando. E quando nós estamos em desertos espirituais das nossas vidas, quando nós estamos nas situações difíceis da nossa vida, nós precisamos estar vigilante, porque precisamos estar exercitando a nossa comunhão com o Senhor diariamente. Eu vejo muita jovem, para vocês entenderem esse texto aqui, a pessoa está buscando Deus. Não, eu quero de Deus, vou receber de Deus. Já viu aquela jovem ou aquele jovem que ele desiste, ou na cabeça dele o tempo passou, aí ele começa a usar as suas técnicas humanas para conquistar ali um namorado, uma esposa, um esposo. Então ela fala assim, olha, eu cansei de esperar no Senhor, eu cansei de esperar com paciência, com tranquilidade. Então eu mesmo vou armar meus mecanismos. Vou usar uma blusa bem decotada, porque atrai qualquer homem, bem curta, porque o meu corpo, ele é fenomenal. Então eu vou conseguir um esposo ou uma esposa rapidinho. Sabe o que é isso? É o diabo tentando confundir a sua mente.
Se você espera no Senhor, espera no Senhor, porque a Bíblia diz que Ele vai conceder o desejo do teu coração, mas espera nele. Tenha paciência, espera com tranquilidade, porque o Senhor é fiel com a sua palavra para cumprir. Essas tentações, irmão, a gente vai aprendendo isso com a vida. Esse pequeno trecho, a gente podia estar pregando a Bíblia inteira, o dia inteiro, esse texto, que a gente tem um monte de lição. Mas a gente vê aqui que às vezes a gente tem que ser vigilante, a gente não pode ser soberbo, não. Por quê? Para nós entendermos que nós devemos viver, quando fala da boca de Deus, quer dizer o quê? Olha, às vezes você tem roupa, às vezes você tem casa, às vezes você tem isso, tem aquilo, mas a palavra de Deus, ela é insubstituível. Nós temos que viver daquilo que Deus nos direciona, não daquilo que o diabo fala conosco. Nós, quando eu fui batizar, quando eu batizei nas águas aqui, nós estávamos vendo aqui, Jesus, após o seu batismo, os céus se abriram, aquela glória toda, o Pai falou: este é meu filho amado, a qual eu me comprazo. Olha só. E quando eu batizei, eu achei, falei, agora acabou minhas provas. Agora acabou tudo, agora que eu batizei vai ser a melhor fase da minha vida. Irmãos, a prova veio, eu não cheguei nem do batismo ainda, a prova já chegou. Eu nem tinha chegado do batismo, as provas começaram e aumentaram. E eu falei assim, meu Deus, que luta, eu estou batizando aqui, eu estou achando que as coisas iam melhorar para mim. Nós vimos aqui que as tentações seguiram Jesus logo após o batismo, mas nós vimos que Jesus ele foi visitado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Logo após esse momento de regozijo, Jesus, logo um momento depois do batismo, ele já é conduzido ao deserto. Logo após o batismo, ou seja, é possível, às vezes, nós estamos vivendo no êxtase, a nossa vida está muito bem, abençoada, mas pode ser que nós depois entramos na tentação, numa luta, numa perseguição. E nós vimos essa manifestação de alegria com Jesus, com os irmãos, com os cristãos. No batismo, eu falei assim, é uma nova etapa da minha vida. Mas nós vemos aqui que as guerras espirituais, as lutas, elas acontecem, o deserto também vem para as nossas vidas. O que eu quero dizer é que a cada momento de vitória na nossa vida, é produzido uma ira do inimigo de Satanás, e ele sempre quer ter uma reação para destruir aquilo que Deus tem nos abençoado. Nós vemos aqui no texto que sempre quando nós estamos bem, o inimigo não gosta. Outro dia eu falei com uma jovem e com o esposo dela, às vezes não entendeu muito bem. Eu falei com eles assim, olha, você tem noção do que você está postando nas redes sociais? Falei assim, mas por que você tem noção? Porque quando nós colocamos algo nas redes sociais, vai ter pessoas que vai falar muito bom, amém, Deus te abençoe, mas tem gente que vai irar na sua alma com aquilo. Tem pessoas que vão olhar para você e vai falar assim, podia morrer. Quando nós vemos esse texto, quando depois que Jesus foi batizado, aquele êxodo dos cristãos, depois veio Jesus para o deserto, nós vemos aqui, dentro da Bíblia Sagrada, quando Elias enfrentou os 400 profetas de Baal. Logo depois desse contexto,
da matança dos profetas de Baal, levantou uma ira malvada de Jezabel contra a vida dele, para matar ele. Ou seja, quando você postar algo na internet, vigia, porque senão você pode estar dando brecha para o inimigo, e às vezes você não tem palavra de Deus para responder ele à altura, e você cede à tentação. Nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar em vigilância. Então nós vemos aqui esse conflito, mas nós vimos a misericórdia de Deus com Elias no deserto, e ele foi renovado. Agora, dentro das três, para nós encerrarmos, dentro das três que foram lidas aqui, a primeira nós vimos as necessidades físicas e espirituais que Jesus passou aqui. A segunda, nós vemos a emocional, e a terceira, a psicológica. 3 momentos a qual o inimigo, ele tentou de todas as formas atrapalhar o plano salvífico de Cristo, ou tentar transformar aquilo que ele já entendia que era um propósito de Deus para nós. Segundo lugar, a tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura para as coisas erradas. Nós vimos aqui que o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Gente, Deus, ele não é um mágico dos céus, não. Deus, aqui nós lemos que nós temos que vigiarmos para nós não tentarmos a Deus. Então o inimigo falou com ele assim, ó, desce, lança, né, tudo aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Irmãos, nós somos crentes. Nós chegamos lá no centro da cidade, Belo Horizonte. Nós subimos em cima do prédio. Aí, fala assim, eu vou pular daqui, chegar lá embaixo, Deus vai me segurar e vai me parar lá embaixo. Sabe o que vai acontecer se eu pular do prédio? Não, mas é o pastor Vandeci. O que vai acontecer? Eu vou esborrachar lá embaixo para morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para nós não tentarmos o Senhor nosso Deus. Então Jesus já prontamente responde para ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós, como servos de Deus, às vezes, será que nós acharíamos sensato o crente fazer isso, subir no prédio, igual eu disse aqui, e tentar falar, não, eu sou servo de Deus, Deus vai me segurar, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então vigia em qual relacionamento você entra, vigia em qual carro você compra, vigia aonde você vai, vigia usar o nome de Deus e ver o que a palavra está direcionando para você fazer. Quando nós lemos isso, esse texto, nós vamos vendo aqui que é claro que a atitude, né, essa atitude é totalmente errada, um exemplo bem simples. Mas nós não podemos colocar a nossa vida em risco de forma tão irresponsável para satisfazer a vontade do diabo e a vontade da nossa carne. Nós temos que ter responsabilidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, e ela é eficaz, e ela não precisa de mecanismos humanos para que ela possa mostrar o seu poder, ela mostrar que ela é a palavra de Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém? A terceira lição que nós vemos,
a tentação de adorar a criatura em vez do Criador. Versículo 8. Novamente transportou o diabo um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo de número 8. Irmãos, logo nós vimos o versículo de número 9 e disse: tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. O diabo falando com Jesus. Então Jesus respondeu: retire-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Com isso, o que aconteceu? O diabo deixou e que vieram anjos e o serviram. O que o diabo queria fazer aqui, irmãos? Queria desviar Jesus da adoração ao Pai. Queria desviar Jesus daquilo que é a essência da adoração. E a quem que o Pai está à procura? De verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, adorar a criatura aqui, no lugar do Criador, tem sido umas grandes mentiras dos dias de hoje. Para nós encerrarmos, e não posso deixar de dizer isso, estas mentiras, ela traz degradação moral e espiritual nos últimos dias. Então nós vemos, e Sérgio poder colocar aí Romanos capítulo 1, do verso 20 ao 27, Paulo ele vai mostrar aí as consequências disso que surge a partir do momento em que o homem deixa de adorar a Deus. Ou seja, o diabo quis que Jesus, ele entregasse a sua identidade moral e se rendesse à corrupção moral e espiritual. No livro de Romanos diz isso. Então, o inimigo aí ele passa, a cultivar relacionamentos afetivos contrários àqueles que Deus ele quer para nós. Mas nós sabemos que nós fomos criados para adorar a Deus, e quando nos desviarmos deste alvo, nós experimentamos a degeneração, ou seja, a corrupção moral e espiritual. Mas o Senhor é poderoso e o Pai confirma o chamado nas nossas vidas, e nós cremos que Ele está presente aqui nesta noite, amém? Para nós concluirmos aqui, encerrarmos a palavra nesta noite. Quantos aqui querem ser vitoriosos sobre as tentações, em nome de Jesus? Quantos querem ser vitoriosos, amém? Foi provado que é possível nós vencermos o inimigo, amém? Glória a Deus, mas como que nós vamos fazer isso hoje? Eu disse, nós estamos vivendo num tempo da degradação moral e espiritual. Como que nós vamos vencer isso? Salmo número 119, versículo de número 11, ou melhor, Salmo 119, 11. Guarda no teu coração as tuas palavras para não pecar contra Deus. Amém? Em segundo lugar, nós creemos na promessa do Senhor, que nos garante que vai nos dar aleluia, Deus é fiel e não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças ou capacidade. Ou seja, quando nós estivermos diante da tentação, quando vier à nossa mente, não deixa descer para o coração, não. Nós vamos conseguir vencer. E só nós vamos conseguir com a palavra de Deus. Nós vamos vencer a prostituição. Nós vamos vencer a tentação. Vamos vencer a ganância. Vamos vencer em nome de Jesus. E nós vamos vencer guardando a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
que o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos ajudar a vencer. E nós vamos orar aqui agradecendo a Deus por esta noite e pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a vencer as tentações e prover livramento para que nós possamos suportar todo o mal. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esta noite, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, de estar na tua casa, meu Deus, de estar glorificando o teu santo nome, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, direcionar, meu Pai, meu Pai, intervir, meu Pai, dentro do possível, aquelas pessoas que ouviram, meu Deus, ou aqueles que ouviram, inclusive a mim, a palavra do Senhor nesta noite, meu Pai. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos guardar os ensinamentos, os direcionamentos do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, meu Pai. Ó Deus, abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa os internautas, ó Pai, aqueles que estão acompanhando nos lares, ó Deus. Aqueles que estão aqui de forma presencial, meu Pai. Que o Senhor possa guardar, abençoar, livrar de todo mal, ó Deus. Eu não conheço, meu Deus, eu não sei a oração que cada um está fazendo nessa noite, meu Pai. Mas eu creio que o Senhor há de trazer um reboliço na alma, meu Pai, para que possa fazer a vontade do Senhor, para que a mente, a consciência possa estar apto, meu Pai, para chegar na presença do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, suportar as astutas ciladas do inimigo, que nós possamos rejeitar, meu Pai, aquilo, todo o alimento, meu Pai, todas as oferendas, tudo que vier, meu Pai, todas as iguarias do rei, tudo que não for da vontade do Senhor, que nós possamos rejeitar, meu Pai, e manter o nosso coração pautado na tua palavra, meu Pai. Ó Deus, abençoe cada criança que veio aqui nesta noite, cada criança que está nos ouvindo, que a palavra possa penetrar no coração delas, ó Pai, que elas possam suportar as tentações, os jovens, os adolescentes, os irmãos, nós, meu Pai, do ministério, toda a igreja do Senhor, possa se manter firmes e constantes e sempre abundantes, ó Deus, na tua palavra, meu Pai. Eu peço que o Senhor leve, meu Pai, cada um em paz, aos seus lares, aos seus afazeres, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um amém por esta noite? Amém? Deus abençoe todos os irmãos por ter vindo aqui nesta noite e que Deus possa abençoar, que você possa ter uma semana de bênçãos. Amém? Pediu o pastor. Amém? A gente fala tio ou fala pastor? Fica bem. Pediu o pastor para dar, tio pastor aqui para dar a bênção apostólica, que vocês possam ser abençoados, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre.